Quando se ouve Czar russo, provavelmente imagina-se ouro, tronos, um olhar severo e talvez meio litro de vodka. Mas calma, este vídeo não é sobre o retrato real. É sobre o circo caótico e surreal que acontecia por trás dele. Estão prestes a descobrir por que generais cacarejavam como galinhas, ratos eram levados a julgamento e peras literalmente explodiam. Porque quando um único sujeito pode fazer tudo o que quiser, a história transforma-se numa comédia de loucura. 1. Comecemos com Pedro III, um homem que levava os seus brinquedos tão a sério que isso ultrapassava os limites da psicose total. Quando um rato comum teve a audácia de roer um dos seus amados soldadinhos de chumbo, Pedro não ficou apenas zangado. Ele entrou em modo juiz Dredd completo. Convocou uma corte marcial militar formal, porque aparentemente danos materiais no seu quarto eram um crime capital. Quero saber tudo sobre este julgamento. O rato teve direito a um advogado? Seria um dos seus outros brinquedos? Um urso de peluche que simplesmente não estava preparado para um caso desta magnitude? Tiveram de arranjar uma bíblia minúscula de rato para ele jurar sobre ela? O veredicto, como era de esperar, foi culpado. Uma forca em miniatura foi construída com precisão sombria, e o rato foi enforcado publicamente como aviso a todos os outros roedores. Isto não era apenas uma criança a brincar. Era um futuro imperador a ensaiar o seu reinado, provando que até a mais pequena criatura podia enfrentar toda a força terrível e completamente insana da sua lei. 2. Catarina, a Grande, era uma força da natureza. Era uma estrategista brilhante, uma política astuta e a governante de um vasto império. Mas no final do dia, era também apenas uma senhora que precisava que lhe fizessem cócegas nos pés para adormecer. E como era Catarina, a Grande, não pedia simplesmente ao marido. Contratava um profissional. Toda a carreira de um homem, o seu único propósito na grandiosa corte russa, era ser o fazedor imperial de cócegas nos pés. Conseguem imaginar a pressão daquela entrevista de emprego? Então, Dmitri, fale-me da sua filosofia de cócegas. É mais do tipo toque suave com pena ou massagem firme com os nós dos dedos? Todo o sustento deste homem dependia da sua capacidade de produzir a cócega perfeita, indutora de sono todas as noites. Um movimento em falso, um espirro acidental ou uma investida demasiado agressiva no dedo mindinho do pé, e passava-se do quarto real para uma mina de sal na Sibéria. É o título profissional mais absurdamente específico e luxuoso da história da humanidade. 3. Se fosseis um nobre na corte da Imperatriz Ana, basicamente tinhais de estar preparados para tudo, incluindo ser transformados em gado para seu divertimento. Ela tinha um sentido de humor que era menos do tipo, haha, engraçado, e mais do tipo, oh meu Deus, por favor, façam isto parar. Engraçado. Quando o tédio atacava, ela olhava para todos os homens poderosos e condecorados na sua sala do trono, duques, príncipes, generais, e decidia que o ambiente não estava certo. A sua solução? Obrigá-los a agir como galinhas. Ela ordenava a estes homens adultos, estes pilares do império, que entrassem em grandes cestos de vime e começassem a cacarejar. Sabe-se lá o pânico frenético e silencioso quando todos tentavam lembrar-se de como é que uma galinha soa. Haveria algum herói de guerra, um sujeito que assaltara fortalezas, a suar em bicas, enquanto tentava produzir um convincente có-có-có. Era a jogada de poder suprema, um lembrete retorcido e humilhante de que, por mais pomposo que fosse o vosso título, estáveis sempre a um mau cacarejar de distância do desemprego. 4. Pedro, o Grande, é famoso por modernizar a Rússia, mas o que não vos contam é que ele também tinha o sentido de humor de um adolescente de 14 anos que acabou de descobrir vírus de partidas. A sua piada favorita absoluta era a pera explosiva. Mandou fazer uma pera falsa com um aspecto suculento e delicioso, mas que era oca e recheada de pólvora. Colocava este engenho explosivo culinário numa fruteira durante um jantar de estado e simplesmente esperava.
estava essencialmente a pesca de incautos. Algum pobre diplomata estrangeiro desprevenido ou um novo cortesão a tentar impressionar toda a gente estendia a mão para a agarrar e cabum! Uma cara cheia de fuligem preta, uma peruca elegante toda torta e caos total. E Pedro estava num canto, um gigante de 2 metros absolutamente a morrer de rir, a bater no joelho e a chorar de tanto gargalhar. A sua corte devia ter uma fobia coletiva de fruta. Era uma mensagem clara. Na Rússia de Pedro, até os petiscos podiam matar-vos. 5. A imperatriz Ana aparentemente olhou para um papagaio normal e pensou: isto é entediante, precisa ser mais ofensivo. Então, numa tentativa desesperada de conquistar o seu favor, os seus cortesãos empreenderam um projeto especial. Ensinaram o seu querido animal de estimação a praguejar. E não estamos falando de uns poucos palavrões leves. Eles treinaram essa ave para ser uma máquina emplumada de lançar obscenidades, armada com um vocabulário que faria um sargento instrutor corar. Esse papagaio tornou-se a sua arma secreta de caos social. Imagine um embaixador pomposo tentando fazer um discurso formal, apenas para ser implacavelmente provocado por uma ave no canto, questionando as suas escolhas de vida com uma vulgaridade chocante. Ana achava isso absolutamente hilário. O papagaio era basicamente o seu id, um troll de penas verdes que dizia todas as coisas terríveis que ela estava pensando sobre os seus convidados. E não havia nada que alguém pudesse fazer a respeito. 6. Pedro III estava absolutamente convencido de que era um deus do violino, um verdadeiro prodígio enviado dos céus para abençoar o mundo com a sua música. O único problema era que ele tocava violino com a habilidade e a graça de um homem tentando serrar um texugo vivo ao meio com uma colher enferrujada. Era uma cena de crime auditiva. Mas ele era o imperador. Então ninguém podia simplesmente dizer-lhe: cara, você é péssimo. Em vez disso, ele obrigava todos na corte a assistir aos seus concertos. Esses não eram eventos musicais, eram situações de reféns. A sua esposa, Catarina, a Grande, uma gênia certificada, tinha que ficar sentada ali por horas, sorrindo educadamente enquanto os seus ouvidos sangravam. Praticamente dá para vê-la, planejando o golpe na sua cabeça a cada nota estridente. É isso, mais uma corda mi desafinada e eu chamo os meus generais. A sua música terrível não era apenas uma peculiaridade engraçada. Provavelmente foi um fator importante que contribuiu para a sua derrubada. 7. A imperatriz Isabel não apenas gostava de roupas. Ela estava numa relação profundamente comprometida, possivelmente doentia, com o seu guarda-roupa. A mulher supostamente nunca usou o mesmo vestido elegante 2 vezes. Quando ela morreu, fizeram um inventário e encontraram mais de 15.000 vestidos. Isso não é um armário, é um ecossistema à base de tecido. É o tipo de coleção que faria uma Kardashian parecer minimalista. Alas inteiras do Palácio de Inverno eram basicamente enormes unidades de armazenamento com clima controlado para as suas roupas. Pense nos pobres criados cujo trabalho era organizar essa avalanche têxtil. Onde está a seda azul daquela festa de 1748? Confira o corredor 47, seção B, ao lado do tafetá da terça-feira passada. Ela não era apenas uma monarca. Era a CEO do serviço de aluguel de roupas mais extravagante e menos prático do mundo, onde ela era a única cliente. Pedro, o Grande, tinha muitos passatempos: construção naval, modernização do exército e, o mais aterrorizante, odontologia amadora. Ele possuía uma bolsa de instrumentos dentários de aspecto horrível e via as bocas dos seus cortesãos como o seu campo de prática pessoal. Isso era como se o seu chefe de repente comprasse um kit, aprenda cirurgia em casa, e decidisse experimentá-lo em você durante a sua avaliação de desempenho. Pedro simplesmente andava pelo palácio, avistava um nobre e decidia: sabe o quê? Esse molar parece suspeito. Não havia anestesia nem higiene, e definitivamente nenhuma opção de dizer não. Você simplesmente tinha que ficar sentado ali e deixar o imperador de toda a Rússia,
com seus 2 metros de altura, trabalhar no seu maxilar com um alicate. É a suprema demonstração de poder. Ser capaz de infligir trabalho dentário não solicitado nos seus subordinados só porque lhe apetece. 9. A imperatriz Ana tinha uma abordagem muito criativa em relação a recursos humanos, especialmente para funcionários que falhavam nas suas avaliações de desempenho. Quando um príncipe, Mikhail Golitsyn, a irritou profundamente, ela não apenas o demitiu ou o enviou para um canto desolado da Sibéria. Não, isso era entediante demais. Ela decidiu produzir, dirigir e estrelar o episódio mais cruel de um reality show de encontros da história. Primeiro, anulou o casamento anterior dele e obrigou-o a casar com uma mulher da sua corte, que ela pessoalmente selecionou por ser, na sua opinião, excepcionalmente velha e pouco atraente. Isso foi apenas a entrada. Para o prato principal, ela encomendou a construção de um palácio enorme e elaborado feito inteiramente de blocos sólidos de gelo, bem no meio de um inverno brutal de São Petersburgo. Na noite de núpcias, o feliz casal foi despido até as roupas de baixo, desfilado pelas ruas e depois trancado dentro dessa paisagem infernal congelada. A cama era de gelo, as cadeiras eram de gelo. Até as flores decorativas de gelo provavelmente estavam afiadas em ponta. Era um nível de vingança mesquinha e teatral com o qual a maioria das pessoas só pode sonhar. É como se o seu pior ex ganhasse poder ilimitado e um orçamento de construção para erguer um monumento ao quanto ele odeia você. 10. Não se contentando apenas em transformar seus nobres num zoológico humano de animais domesticados, a imperatriz Ana também mantinha o que só pode ser descrito como uma coleção pessoal de curiosidades humanas para sua própria diversão. Ela sustentava uma enorme corte de bufões, anões e pessoas com diversas deficiências físicas, mas aquilo não era uma tentativa precoce de inclusão no emprego. Ela os tratava como o elenco pessoal e ao vivo de sua própria sitcom, e o show era sempre uma comédia sombria. Seu passatempo favorito era encenar pegadinhas elaboradas, cruéis e profundamente humilhantes. Ela os obrigava a participar de competições bizarras, os forçava a lutar uns contra os outros ou os colocava em situações ridículas só para ver o que aconteceria. Tudo isso enquanto ria histericamente. É como se ela tivesse assistido a Jackass e pensado: isso é ótimo, mas precisa de mais servidão e desespero. Ela não era apenas uma governante. Era a perversa caçadora de talentos e produtora executiva do circo mais deprimente e obrigatório do mundo. 11. Pedro, o Grande, era um homem de imensa energia, e às vezes essa energia era canalizada em atividades que eram, para dizer o mínimo, profundamente questionáveis. Aparentemente, ele era um grande fã de boliche, um passatempo clássico. No entanto, achava os 10 pinos de madeira padrão tragicamente sem inspiração e carentes de sofrimento humano. Então, inventou sua própria versão, boliche humano. De acordo com alguns relatos históricos, durante suas festas famosamente selvagens e regadas à bebida, ele ordenava que os anões de sua corte ficassem em formação triangular, no final de um longo salão. Então, o imperador de 2 metros de altura pegava uma grande bola de madeira de boliche, preparava o arremesso como um jogador profissional e a lançava, tentando fazer um strike em pessoas vivas. Dá para imaginar a cena. A correria frenética, o som de uma pesada bola de madeira acertando a canela de alguém. É um nível de vilania caricata que até um filme da Disney consideraria exagerado demais. Ele provavelmente tinha um par especial de sapatos de boliche e uma bola personalizada com um monograma só para a ocasião. 12. Os hobbies de Pedro, o Grande, não eram todos diversão, jogos e terrorização de seus subordinados. Alguns eram simplesmente nojentos e projetados para testar o revestimento estomacal de sua corte. Ele fundou o primeiro museu da Rússia, a Kunstkamera, que era menos uma instituição cultural e mais uma exposição do tipo "acredite se quiser".
curada por um cientista maluco. Estava repleta de jarros contendo toda a anomalia anatômica imaginável. Esqueletos de animais deformados, gêmeos siameses e, notoriamente, uma enorme coleção de bebês humanos mal formados, preservados em álcool turvo. Mas para Pedro, apenas olhar não bastava. Durante as visitas, para realmente compartilhar a experiência, ele ocasionalmente servia uma dose do líquido de conservação, o próprio líquido no qual o feto em conserva flutuava, e obrigava seus convidados a bebê-lo. Imagine o puro horror. Você está tentando parecer sofisticado, e o imperador lhe entrega um copo do que é essencialmente uma sopa de humano com álcool e lhe lança aquele olhar de sem pressão. Era o teste de lealdade definitivo e o pior desafio de festa do mundo, tudo reunido num só pacote nauseante. 13. A Imperatriz Ana era basicamente a fundadora setecentista da indústria de fofocas de celebridades, mas com muito mais terror patrocinado pelo Estado. A mulher era completamente obcecada em saber os podres de todos, e ela transformou essa obsessão em arma. Ela estabeleceu uma força policial secreta chamada Chancelaria de Assuntos de Investigação Secreta, que soa incrivelmente oficial, mas era, na realidade, seu esquadrão pessoal de fofocas. O trabalho principal deles não era frustrar complôs contra o Estado. Era descobrir qual conde estava traindo a esposa, qual duque estava secretamente falido e qual dama de companhia fez uma careta, quando a imperatriz apresentou seu novo vestido. Ana, então, pegava esse tesouro de informações pessoais e o usava para chantagem pura e sem adulteração, mantendo todos na corte aterrorizados e completamente sob seu controle. Ela não era apenas uma governante. Era a editora-chefe de um tabloide nacional onde cada história era verdadeira. E uma crítica negativa podia mandar você para a Sibéria. 14. A Imperatriz Elizabeth era uma festeira de classe mundial que decidiu que a rotação natural da Terra a estava incomodando pessoalmente. Então, fez o que qualquer monarca absolutista que se preze faria. Obrigou toda a elite do país a adotar seu horário noturno. Ela inverteu completamente a rotina da corte, efetivamente forçando centenas de nobres a se tornarem vampiros. Negócios oficiais, jantares de Estado e bailes suntuosos começavam por volta da meia-noite e se estendiam até o sol nascer. Então, enquanto o resto da Rússia saía para cuidar de suas lavouras, toda a corte imperial ia dormir, deixando o Palácio de Inverno um túmulo dourado e silencioso durante as horas de luz. Isso é poder de outro nível. Não se trata apenas de dizer às pessoas o que fazer. É reescrever o conceito fundamental de dia e noite porque você prefere festejar depois de escurecer. É como se ela tivesse decidido que a manhã estava cancelada porque não combinava com suas roupas. 15. A relação de Pedro, o Grande, com a Igreja Ortodoxa Russa era, digamos, complicada. Por um lado, ele era seu chefe oficial. Por outro lado, ele criou uma versão paródica completa chamada O Sínodo dos Bufões e Bobos, todo zombeteiro e todo bêbado. Não era apenas um clube casual de bebedeiras. Era uma fraternidade elaboradamente organizada e profundamente blasfema para ele e seus amigos mais desordeiros. Tinham um papa fictício, a quem era dado um título ridículo e obrigado a usar trajes absurdos, e seus rituais sagrados eram apenas jogos de bebida. Seus sermões eram competições de bebida, seus hinos eram canções vulgares, e seu sacramento mais sagrado era a vodka. O objetivo inteiro era ficar absoluta e espetacularmente embriagado enquanto se zombava sistematicamente de cada aspecto das cerimônias da igreja. Era uma festa de fraternidade patrocinada pelo Estado, disfarçada de ordem religiosa, comandada pelo único homem que não poderia ter problemas por causa disso. 16. Pedro, o Grande, era obcecado em arrastar a Rússia para a Era Moderna, e seu maior inimigo nessa missão era a tradicional barba russa. Ele via os pelos faciais como símbolo de tudo que era velho, atrasado e não europeu, então declarou uma guerra santa contra eles. Ele não apenas encorajava o barbear,
instituiu um imposto sobre barbas, em escala nacional. Ou você raspava o rosto até ficar liso como o de um bebê, ou pagava ao governo uma taxa pelo privilégio de manter seus bigodes e barbas. Se você pagasse, recebia uma ficha especial de metal como uma licença para a barba, que devia carregar consigo o tempo todo. Imagine uma polícia das barbas, especial patrulhando as ruas, pronta para raspar à força qualquer homem que não pudesse apresentar seus documentos. Era o excesso de intervenção governamental em seu nível mais absurdamente pessoal, como se o Detran de repente decidisse regulamentar bigodes. Na Rússia de Pedro, seu rosto não era seu, era propriedade do governo pendente de uma avaliação de estilo. 17. Pedro, o Grande, era um professor prático, especialmente quando se tratava de dança. Ele importou bailes e assembleias de estilo ocidental para a Rússia, mas rapidamente percebeu que seus nobres se moviam com a graça de ursos em patins de gelo. Sua solução não foi instrução paciente, foi violência. Ele patrulhava o salão de baile durante esses grandes eventos com um grande bastão ou bengala na mão. Se avistava um convidado errando um passo ou parecendo desajeitado, caminhava diretamente até ele e lhe dava uma paulada nas pernas, tornozelos ou canelas. Era instrução de dança percussiva. Imagine tentar aprender o minueto enquanto o imperador de 2 metros de altura e notoriamente mal-humorado está circulando ao seu redor como um tubarão, apenas esperando que você perca o compasso para aplicar uma correção rápida e dolorosa. Era a aula de dança mais aterrorizante imaginável, onde o medo da humilhação pública só era igualado pelo medo de agressão física real por parte do anfitrião. 18. A maioria dos governantes tributa coisas como terras, propriedades ou mercadorias. Pedro, o Grande, olhou para esse sistema e pensou: complicado demais, vamos simplesmente tributar a existência deles. Ele introduziu o imposto por alma, um imposto por cabeça revolucionário e incrivelmente severo cobrado de cada camponês do sexo masculino, de bebês a idosos. Não importava se você possuía terras, tinha tido uma boa colheita ou era miserável. Se você tinha uma alma e era homem, devia dinheiro ao governo. Isso foi um golpe de gênio maligno. Você não pode esconder sua alma do cobrador de impostos. Você não pode fingir que tem menos almas do que realmente tem. Isso mudou fundamentalmente a carga tributária, tornando-a esmagadoramente pesada para os camponeses mais pobres e fazendo de cada filho recém-nascido uma nova obrigação fiscal para sua família. Era um sistema brutalmente eficiente para extrair dinheiro de pessoas que não tinham mais nada a dar além de sua própria existência. 19. Toda criança brinca com soldadinhos de brinquedo, mas para o jovem Pedro, o Grande, a brincadeira parecia suspeitamente um verdadeiro campo de treinamento militar. Ele não se contentava em apenas alinhar figurinhas no chão. Ele recrutou seus amigos de infância e filhos de nobres locais para seu Poteshny Voiska, que se traduz como Exército de Brinquedo. Só que não eram brinquedos. Ele os equipou com uniformes militares reais, feitos sob medida. Deu-lhes armas em escala reduzida, porém muito reais, e os submeteu a exercícios extenuantes e batalhas simuladas em grande escala. Não eram jogos inofensivos de faz de conta, eram jogos de guerra perigosos onde ferimentos reais eram comuns. Era como se a tropa de escoteiros do seu filho fosse subitamente armada com munição real e começasse a praticar guerra de cerco no quintal. Esse passatempo de infância aterrorizante eventualmente evoluiu para os regimentos de elite da guarda do exército imperial russo, provando que a ideia de diversão de Pedro sempre foi mortalmente séria. 20. O imperador Paulo I era um homem consumido pela paranoia e por um ódio profundo de tudo o que estivesse relacionado com a Revolução Francesa. O seu medo era tão intenso que se estendia até a dança. Ele convenceu-se de que a valsa, com os seus abraços próximos e movimentos rodopiantes, era uma dança perigosamente decadente e revolucionária que, inevitavelmente,
levaria ao caos e ao colapso do seu império. Então, fez o que qualquer governante racional e sensato faria. Proibiu-a completamente. Emitiu um decreto oficial tornando ilegal dançar valsa na Rússia. Imaginem ser um jovem nobre, a tentar divertir-se num baile, e um guarda irromper pela sala para acabar com tudo porque os vossos passos de dança são considerados uma ameaça à segurança nacional. É um nível de microgestão que é ao mesmo tempo hilariante e aterrador, em que o governo não só se mete na vossa vida, como também policia o vosso espaço pessoal de dança. 21. A imperatriz Anna Ioannovna era uma caçadora ávida, mas também detestava mesmo muito sair de casa. Ela não via isto como uma contradição, mas sim como um problema de engenharia a ser resolvido. Mandou construir os seus palácios sob medida, com janelas especiais e grandes que podiam ser abertas de par em par. Isto permitia-lhe sentar-se confortavelmente numa sala luxuosamente decorada, bebericando o seu chá, enquanto disparava contra qualquer pássaro, cão vadio ou outro animal infeliz que surgisse na sua linha de tiro. Era como uma versão em vida real do videojogo Duck Hunt, mas jogada a partir de um trono com um rifle de alta potência. Tinha criados cujo trabalho inteiro consistia em conduzir animais em direção às suas janelas para que não tivesse de esperar demasiado por um alvo. Era o desporto sangrento supremo para preguiçosos, combinando o amor pela caça com um compromisso profundo e inabalável de nunca ter de calçar botas. 22. Catarina, a Grande, a mulher que enfrentou o Império Otomano e expandiu as fronteiras da Rússia, tinha uma fraqueza secreta que media menos de uns poucos centímetros de altura. Ela tinha um terror patológico de ratos. Um único avistamento de rato podia, segundo relatos, fazer a todo-poderosa imperatriz entrar em pânico total. Para combater esta ameaça microscópica, transformou o Palácio de Inverno numa fortaleza de felinos. Mantinha um enorme exército de gatos oficialmente reconhecido, ao qual era dada liberdade total para circular pelo palácio. Eram alimentados, cuidados e tratados como seguranças peludos de 4 patas. Não eram simples animais de estimação. Eram as forças especiais de elite na sua guerra pessoal contra os roedores. É uma imagem hilariante. Uma das mulheres mais poderosas do mundo, capaz de comandar exércitos e marinhas, completamente derrotada pela visão de um ratinho minúsculo a correr pelo chão. 23. O último czar, Nicolau II, vivia um dos períodos mais turbulentos da história russa, mas o seu passatempo pessoal era surpreendentemente saudável e fácil de entender. Era um fotógrafo amador ávido, uma espécie de proto-instagrammer da corte imperial. E o seu tema favorito, a sua musa suprema, era o seu gato, Kotka. Enquanto o seu império oscilava à beira do colapso, Nicolau andava ocupado a organizar elaboradas sessões fotográficas com o seu amado felino. Existem inúmeras fotos de Kotka deitado em almofadas, ao colo das crianças imperiais e, de um modo geral, a viver a sua melhor vida. É um detalhe estranhamente humanizador e absurdo. O homem que estava prestes a perder tudo era, nos seus tempos livres, basicamente mais um pai de gato a tentar tirar a foto perfeita do seu companheiro felpudo para o álbum de família. 24. Na véspera da desastrosa guerra russo-japonesa, um conflito que humilharia a Rússia e prepararia o terreno para a Revolução, o czar Nicolau II não consultava apenas os seus generais e ministros. Ele e a imperatriz recebiam os seus conselhos estratégicos de um espiritualista e místico francês chamado Monsieur Philippe. Este sujeito era um charlatão que afirmava poder falar com os mortos e prever o futuro. Enquanto conselheiros militares treinados apresentavam planos lógicos e alertas, Nicolau depositava a sua fé num tipo que era basicamente um vidente de televisão do século XIX. Ignorou o seu governo e ouviu o místico, que lhe garantiu uma vitória russa gloriosa. É como se um presidente decidisse lançar uma guerra com base numa conversa com o seu astrólogo.
Foi uma decisão catastrófica enraizada na superstição, provando que, quando se tratava de governar um país, Nicolau preferia a magia à inteligência militar. 25. No dia em que a Revolução Russa verdadeiramente começou, no dia em que todo o seu mundo começou a desmoronar e arder, o último tsar, Nicolau II, fez uma anotação no seu diário. Este deveria ser um documento de imenso peso histórico, repleto de angústia, medo e uma sensação de catástrofe iminente. Em vez disso, lê-se como o diário de um homem profundamente entediante em umas férias sem qualquer acontecimento. A sua anotação completa para aquele dia fatídico diz: caminhei durante muito tempo. Matei um corvo. Bebi chá. É só isso. A capital está em chamas. O motim espalha-se pelo exército. A sua dinastia está a desmoronar após 300 anos. E a grande conclusão do tsar sobre o dia é que conseguiu fazer um pouco de exercício cardiovascular leve. Participou em algumas atividades questionáveis envolvendo aves e desfrutou de uma bebida quente. É o registro histórico mais desligado da realidade e felizmente inconsciente que existe. É como um piloto escrever: o tempo está bom no seu livro de bordo, enquanto ambos os motores estão em chamas e o avião está em queda livre. 26. O período de perturbações da Rússia foi tão caótico que produziu não um, mas uma série de homens que afirmavam ser o filho morto de Ivan, o Terrível, como uma péssima boy band que não parava de substituir os seus membros. Esses sujeitos são conhecidos como os falsos Dimitris. O primeiro foi tão convincente, ou talvez toda a gente estivesse simplesmente tão desesperada, que ele realmente conseguiu. Marchou sobre Moscovo, foi aceite pelo povo e governou como o verdadeiro tsar durante quase um ano. Conseguem imaginar a audácia pura? É como um tipo qualquer aparecer em Washington, D.C., afirmar ser um filho secreto e há muito perdido de Abraham Lincoln, e toda a gente simplesmente dizer: sim, parece legítimo, e entregar-lhe as chaves da Casa Branca. Isto não foi apenas uma simples fraude, foi o caso mais bem-sucedido de finge até conseguires na história política, e aconteceu múltiplas vezes. 27. Pedro III era o imperador de toda a Rússia, mas era essencialmente um fã alemão que recebeu a promoção mais extrema do mundo. Nascido na Alemanha, tinha uma paixão ardente e obsessiva pelo rei prussiano, Frederico o Grande. Adorava tudo o que era prussiano: a língua, os uniformes, os exercícios militares. Como resultado, mal falava russo e fazia pouco esforço para aprender, preferindo falar alemão na sua própria corte. Era o governante da Rússia, mas tratava o país como se fosse uma província atrasada, onde infelizmente estava preso. É como contratar um CEO para a Ford, que aparece no trabalho vestindo um casaco da Honda, conduz um Toyota e passa todo o seu tempo a falar sobre como os carros japoneses são muito melhores. A sua própria esposa, Catarina, a Grande, usou a sua descarada posição pró-prussiana como uma das principais justificações para o derrubar, provando que ser um fã obsessivo e constrangedor não fica bem a um monarca absoluto. 28. No século XVII, sob o tsar Alexei I, a Rússia aparentemente decidiu que a própria felicidade era um crime. Durante o seu reinado, foi aprovada uma série de leis profundamente puritanas para reprimir a diversão pública. Não eram apenas sugestões. Eram leis reais que podiam resultar em punição por coisas como contar uma piada em público, tocar um instrumento musical ou mesmo rir demasiado alto. Era como se o país inteiro tivesse sido colocado sob o domínio de uma bibliotecária mal-humorada. Podemos perfeitamente imaginar a polícia da diversão a percorrer as ruas, a distribuir multas por sorrisos excessivos ou a desmantelar clubes de comédia ilegais e clandestinos. Era uma guerra decretada pelo governo contra a alegria, uma política oficial que basicamente dizia: a vida é dura e miserável, e vocês são legalmente obrigados a agir como tal. É um capítulo bizarro da história, em que o Estado tentou legislar para eliminar o próprio riso.
29. Fyodor Pior, o filho de Ivan o Terrível, era diferente. Depois do seu pai, famosamente brutal, a Rússia recebeu um governante que era profundamente gentil, devotamente religioso e cuja maior paixão na vida era tocar sinos de igreja. Era conhecido como Fyodor, o Sineiro. Isto não era apenas um passatempo casual. Viajava pelo país em grandes digressões, não por razões políticas, mas especificamente para visitar diferentes igrejas e tocar os seus sinos pessoalmente. Enquanto seus conselheiros tentavam governar o país, o czar estava ocupado a aperfeiçoar a sua técnica de tocar sinos. Era tão simplório e obcecado com o seu passatempo que os assuntos reais de governação eram tratados quase inteiramente pelo seu cunhado, Boris Godunov. É como se o reino tivesse sido entregue a um tipo cuja única competência aproveitável era fazer barulhos altos em horários programados. 30. A vida amorosa de Ivan, o Terrível, foi menos uma jornada romântica e mais uma temporada caótica de um reality show em que a maioria dos participantes não sobrevive. O homem passou por pelo menos 7 esposas, um número que seria impressionante para uma estrela de rock moderna, quanto mais para um monarca do século XVI. O seu histórico matrimonial foi um desastre. Uma esposa foi mandada para um convento, outra foi supostamente envenenada, uma terceira morreu em circunstâncias misteriosas, e a lista continua. No final da vida, tinha uma reputação tão aterrorizante que literalmente não conseguia encontrar ninguém suficientemente nobre e corajoso para se casar com ele. A Igreja Ortodoxa tinha regras contra ter mais de 3 esposas, mas Ivan simplesmente as ignorou, basicamente dizendo à Igreja: "Eu sou o czar, farei quantos casamentos quiser." Ele era o Henrique VIII da Rússia, mas com mais veneno e menos canções cativantes. 31. Ivan, o Terrível, tinha uma forma muito direta e dolorosa de ensinar as pessoas sobre etiqueta na corte. Quando um embaixador francês apareceu diante dele e, seguindo o costume do seu próprio país, se recusou a tirar o chapéu, Ivan não ficou apenas zangado. Decidiu fazer uma observação muito cortante. Calmamente, ordenou aos seus guardas que agarrassem o diplomata. Depois, instruiu-os a pregar o chapéu do homem diretamente na sua cabeça. É um nível de incidente diplomático que simplesmente já não se vê nos dias de hoje. Isto não foi apenas um insulto. Foi uma lição prática à base de pregos sobre como mostrar respeito. Podem ter a certeza de que, a partir daquele dia, cada diplomata estrangeiro que entrava na corte de Ivan verificava 3 vezes se a sua cabeça estava completamente descoberta. É uma forma brutal, eficaz e absolutamente insana de dizer: "Bem-vindo à Rússia, agora tire o chapéu." 32. A lenda em torno da construção da Catedral de São Basílio em Moscovo é um exemplo perfeito da forma única de Ivan, o Terrível, valorizar os seus funcionários. A história conta que, quando a catedral foi finalmente concluída, Ivan ficou tão completamente deslumbrado pela sua beleza estonteante e singular que convocou os arquitetos, uma dupla chamada Barma e Postnik. Queria garantir que esta obra-prima nunca seria igualada, que a sua glória permaneceria única em todo o mundo. Um chefe normal talvez lhes desse um bônus enorme ou uma placa comemorativa. Ivan, no entanto, escolheu uma solução mais permanente. Mandou cegar ambos. A sua lógica era brutalmente simples. Se não conseguem ver, nunca mais poderão construir algo tão belo que rivalize com a sua catedral. É o obrigado mais horripilante da história da arquitetura. Uma solução permanente para evitar qualquer competição futura. 33. E finalmente, chegamos ao ato que definiu para sempre Ivan, o Terrível. Durante uma discussão acesa, alegadamente sobre algo tão trivial como o vestido da sua nora, a infame fúria de Ivan explodiu. Levantou o seu pesado cetro real pontiagudo e atingiu o seu próprio filho e herdeiro, Ivan Ivanovich, na cabeça. O golpe único revelou-se fatal. Instantaneamente, a fúria do czar transformou-se em horror e luto
enquanto segurava o filho moribundo nos braços, mas já era tarde demais. Num acesso cego de raiva, não só tinha matado o seu filho, como também assassinado o futuro da sua própria dinastia, cimentando o seu legado como um verdadeiro monstro. Então, aqui tem. Cisares que puniam barbas, declaravam guerra a frutas e usavam leis como material de comédia. Se o poder absoluto é uma droga, alguns destes tipos estavam definitivamente a ter uma overdose. Agora, eis o vosso dilema real. Fostes traídos. Vocês, A. Demitem discretamente o vosso conselheiro, ou B. Obrigam-no a casar com a pessoa mais feia da corte e a passar a noite de núpcias num palácio gelado? Deixem a vossa resposta nos comentários. E se adoram história que parece um delírio febril? Deixem like e subscrevam.